Sou babaca por dizer que não confio mais na minha namorada após ela fazer um Alberto de propósito só para chamar atenção? Eu, homem de 28 anos, estou namorando minha namorada, de 26, há 4 anos. Ela sempre me disse que queria ter filhos. Nós apenas não tentamos ativamente ter um, mas nunca foi uma pressão da minha parte, foi mais uma ideia dela. Eu ganho o suficiente, nós temos uma casa, então ter um bebê é algo que podemos fazer. Então, para esclarecer, eu não estou bravo com ela por isso. Eu estou extremamente preocupado e sinto que tudo que ela disse sobre querer ter um bebê era mentira. O Alberto também é legal até 21 semanas de gravidez no nosso estado. Ela me disse que estava grávida, estava tendo sintomas e fez um teste. Ela estava feliz e empolgada. Eu também fiquei feliz e ofereci para agendar uma consulta para ela. Nós dois fomos juntos e ela estava com 6 semanas de gravidez. Estávamos planejando, ela até contou para os amigos e a família. Ela acabou tendo um Alberto espontâneo por volta da 9ª semana. Foi repentino e ela ficou chateada, então eu a consolei. Parecia ser muito difícil para ela, então fiz o meu melhor para tentar fazê-la se sentir melhor. Eu precisei pegar algo em uma gaveta no nosso quarto e encontrei algumas ervas cobertas por uma sacola. Era poejo e artemísia. Fiquei confuso porque já ouvi falar que o poejo é usado para causar albertos espontâneos. Perguntei a ela sobre isso e ela imediatamente se tornou defensiva e me disse que não sabia de onde aquilo tinha vindo. Eu continuei tentando perguntar sobre isso e ela acabou me dizendo que usou para ter um alberto espontâneo. Ela estava chorando e eu fiquei em choque. Eu perguntei por quê. Eu disse a ela que ela não precisava mentir para mim sobre isso e fiquei confuso, porque ela foi a pessoa que realmente quis ter um bebê. Ela não me deu uma resposta, eu disse que precisaríamos ir ao hospital para garantir que ela não estivesse machucada, já que o poejo é tóxico, mas ela continuou recusando. Já se passaram alguns dias e ela parece bem. Eu tenho tentado perguntar sobre isso, mas ela apenas diz que não quer falar sobre isso. Aparentemente, ela estava dizendo para os amigos e a família que teve um Alberto espontâneo e tem aceitado condolências. Ela está evitando isso, mas eu não quero pressioná-la mais. Não tenho muita certeza sobre o que fazer, porque estou preocupado que ela possa estar passando por algum tipo de colapso mental ou algo assim. Eu acabei dizendo a ela que não deveria mais me contar sobre querer ter um bebê, e que eu não posso mais confiar nela sobre isso. Ela ficou chateada ao ouvir isso, mas o que mais eu poderia dizer sobre algo assim? Isso pode me fazer parecer um grande idiota, mas no fundo eu estou pensando que talvez ela tenha feito isso para chamar a atenção de seus amigos e familiares. Não sei o que fazer e me sinto uma pessoa horrível por até mesmo pensar nisso. Edição. Vou conversar com ela hoje à noite, e amanhã ou quando tudo se acalmar, vou dar uma atualização. Atualização, um dia depois. Primeiro, para dar um pouco de contexto, aqui perto tem uma clínica de planejamento familiar que se especializa em albertos, que fica a 5 minutos de distância. Eu entendo as pessoas pensarem que ela não queria fazer um alberto devido aos manifestantes. Eu entendo completamente. Eu passo por esse lugar específico todos os dias a caminho do trabalho. Nunca vi manifestantes. Normalmente, está vazio, exceto por alguns carros na lateral da estrada. Mas ainda assim, entendo porque ela não queria um alberto médico, depois de ler os comentários. Eu perguntei a ela por quê, qual era o objetivo dela aqui. Ela tentou muito evitar a conversa e saiu do quarto, mas, talvez eu sou babaca agora, eu disse a ela que se não pudermos conversar sobre isso, eu teria que terminar o relacionamento. Ela voltou e disse que o motivo dela ter feito isso foi porque ela nunca sentiu que a família dela lhe deu atenção suficiente na vida e não se sentiu apoiada por eles, então ela queria contar que teve um alberto espontâneo para que eles sentissem pena dela. Eu fiquei confuso, porque ela poderia ter simplesmente feito um alberto médico e mentido sobre isso, em vez de prejudicar o corpo dela com uma erva tóxica. Perguntei sobre isso, e ela me disse que queria ter a experiência de passar por um alberto espontâneo de verdade. Eu estava tão confuso e em choque que não disse muito mais, porque tudo isso parecia loucura para mim. Ela me disse que não queria que eu ficasse bravo com ela e que não queria terminar o relacionamento e ela estava literalmente implorando para eu não terminar com ela. Eu perguntei a ela, existe alguma chance de o bebê não ser meu? Ela disse que não. Eu disse a ela que ela precisava de terapia o mais rápido possível. Felizmente, eu ganho o suficiente para pagar terapia e disse a ela que eu pagaria, se ela fosse fazer. Ela concordou. Também disse que ela precisava ir ao hospital e falei sobre todos os comentários de vocês sobre septicemia, danos ao fígado e rins, e isso a assustou o suficiente para ir ao hospital fazer exames. Nós fomos ao hospital ontem à noite, felizmente, ela está bem. Aparentemente, ela tomou cerca de 1 xícara disso por dia durante alguns dias. Descobri também que ela estava tomando outras coisas, alta dose de vitamina C, cúrcuma, salsa. Isso é praticamente tudo por enquanto, mas não tenho certeza do que fazer a partir daqui. Eu a amo e quero ficar com ela, mas tudo isso foi muito inesperado.
Se acontecer mais alguma coisa, farei uma nova atualização. A atualização, 2 dias depois. Muita coisa aconteceu desde a minha última postagem, agora que tudo está mais calmo, espero que esta seja a minha última atualização. Na minha última postagem, disse a ela que precisava ir para a terapia o mais rápido possível, ofereci pagar e tudo mais. Eu só pedia, pelo amor de Deus, que ela fosse para a terapia. Era a única coisa que eu queria. Ainda não marquei nada, porque ela me disse que não quer ir à terapia agora. Ela me disse que nunca mais fará o que fez e não acredita que precise de terapia. Fiquei indo e voltando com ela sobre isso, mas ela foi muito insistente em não querer terapia. Eu disse a ela que não conseguiria seguir em frente neste relacionamento se ela não fosse para a terapia. Ela discutiu comigo sobre isso e me disse que, se eu realmente amasse, ficaria no relacionamento de qualquer forma e que isso nem era tão grande assim. Eu fiquei muito irritado ouvindo isso, porque não só ela causou o Alberto do bebê que planejamos, como também se machucou sem motivo, nas palavras dela, para viver a experiência de um Alberto espontâneo real, e eu não consigo mais confiar nela. Eu estava pensando em contar para os pais dela nesse ponto e, acidentalmente, mencionei isso por preocupação com a saúde mental dela, além do fato de eu estar irritado, e ela se jogou no chão e me implorou para não contar aos pais dela. Eu aceitei a palavra dela, porque não queria que ela perdesse ainda mais a cabeça com isso. Eu disse a ela que eu realmente precisava sair desse relacionamento. Disse que não era mais minha responsabilidade, porque isso estava me deixando maluco também. Eu estava tentando, mas não conseguia mais aguentar. Além disso, ontem, antes dessa briga, ela postou no Facebook que teve um Alberto espontâneo e estava arrasada com isso, aceitando condolências novamente nos comentários. Eu mencionei isso para ela e ela me disse a mesma coisa que escreveu na minha última postagem, que ela basicamente queria se sentir importante para os amigos e família. Ela estava tão indiferente sobre isso e, honestamente, parecia que ela achava que eu não me importaria. Eu disse a ela para parar de postar sobre isso e de contar para as pessoas. Voltando ao momento da briga, eu disse a ela que não poderia mais ficar com ela. Eu permitiria que ela ficasse aqui ou voltasse para os pais dela. Ela estava deitada no chão chorando nesse ponto. Eu estava com o celular na mão porque meu instinto me dizia que ela poderia fazer algo contra si mesma. Ela saía do quarto onde estava arrumando as coisas e vinha até mim, me abraçando do nada. Ela disse que, se eu fosse terminar com ela, queria um último abraço. O mais estranho foi que ela saiu do quarto com uma das minhas camisetas, uma camisa que ela não estava usando antes, tirou na minha frente e me disse, aqui está sua camisa de volta. Não sei o que ela estava tentando fazer. Ela finalmente foi embora e foi para a casa dos pais dela. Antes de ir embora, ela estava chorando e acho que começou a perceber que eu estava falando sério. Ela me mandava mensagens e me ligava constantemente, variando entre tentar resolver tudo junto, dizendo que queria terapia agora, e dizendo que nunca mais faria o que fez. Eu tenho ignorado tudo isso. Percebo que isso não é mais minha responsabilidade agora, e os pais dela podem cuidar disso. Assim como imaginei, aparentemente, ela tentou se machucar. A mãe dela me mandou uma mensagem sobre isso. Ela disse que a filha dela está no hospital e, agora, acho que sob observação, porque ela tentou se desviver. Ela está fisicamente bem. Por enquanto é assim que estamos, e acho que esta será minha última atualização. Não vou voltar para ela, e vou tentar parar de pensar em tudo isso. E colocar uma boa fechadura na minha porta. Obrigado por todos os conselhos na última postagem. Edição, estou contando para os pais dela agora. Se algo acontecer, vou atualizar por aqui. Segunda edição, acabei contando para os pais dela. Eu tinha mensagens relacionadas a isso entre mim e ela, tirei fotos das ervas que ela usou, contei tudo. Felizmente, eles não me acusaram nem fizeram nada drástico e me agradeceram por contar para eles, disseram que vão contar para o hospital o que eu disse. Não estou muito certo do que está acontecendo no momento ou do que vai acontecer depois, já que ela está sendo mantida agora. Vou atualizar se algo mais acontecer. Segundo relato. Meu marido insulta nosso bebê quando ele chora. Estou preocupada com o impacto disso no desenvolvimento da criança. O que devo fazer? Sou mãe de um lindo bebê de 6 meses e estou atualmente em licença maternidade. Portanto, sou a principal cuidadora dele. Também ainda amamento. Dito isso, eu também sou humana e às vezes preciso sair sem o bebê. Minhas saídas nunca duram mais de 3 horas e nunca são à noite. Sim. Sou adulta e não saí sozinha depois das 6 da noite em mais de 6 meses. Mas tudo bem, eu não me importo. Minha única solicitação foi que meu marido cuidasse do bebê 2 vezes por semana para que eu pudesse me exercitar. Antes do bebê, eu costumava malhar 4 vezes por semana, é uma parte de mim, é importante para mim, para manter minha sanidade. Então, o ponto é que eu preciso desses 2 treinos semanais agora. A academia fica a uma distância que posso caminhar, então fico fora por no total 1h30. Meu bebê é muito doce.
Ele não teve cólica, gosta de companhia e é um menino alegre. No entanto, ele é muito apegado a mim. Então, às vezes, quando eu saio, ele sente minha falta e chora. Meu marido tenta acalmá-lo, mas nem sempre tem sucesso. Ou leva mais tempo para ele acalmar o bebê. O que me preocupa é que, depois de um episódio desses, quando eu chego em casa, ele diz, na frente do bebê: ele foi muito burro enquanto você estava fora. Ele está destruindo a minha vida. Você é muito irritante quando chora assim. Ele é um idiota, etc. A forma como ele fala com o bebê me preocupa muito. Não acho que seja normal, embora eu entenda o quão difícil pode ser lidar com um bebê chorando. Alguém em situação parecida? Obrigada. Edição, uau, muito obrigada a todos pelos comentários e sugestões. Agradeço também aos outros pais que contribuíram, vocês me ajudaram a entender um ponto de vista que era difícil de compreender. Conversei com o marido novamente, mas dessa vez consegui me manter calma e explicar de forma tranquila o que está errado, porque oferecer estratégias para ele lidar melhor com a frustração. Acho que consegui fazer isso graças ao apoio de vocês aqui, porque, quando tivemos essas conversas antes, eu sempre ficava emocional e ele não levava a sério. Como resultado da nossa conversa, vamos comprar protetores auriculares para ele e ele disse que vai tentar mais o uso do canguru para bebê e, como último recurso, deixar o bebê no berço e sair da sala para se acalmar por 10 minutos. Quanto a mim, decidi deixar ele cuidar do bebê mais enquanto estou em casa e vou observar a situação nos próximos meses. Se houver uma melhora, ótimo, planejo enfatizar isso e parabenizar meu marido sempre que ele fizer algo legal para o bebê e chamar sua atenção quando falar de forma desrespeitosa. Espero que o último ponto diminua e desapareça. Se não houver melhora, porém, vou ter que pegar minhas coisas e o bebê e ir embora, mesmo amando meu marido ainda, também me afasta muito quando ele insulta meu filho. Vou parar de me exercitar, pois agora me sinto incrivelmente culpada por ter saído em primeiro lugar. Obrigada a todos. Atualização, 4 meses depois. Basicamente, tenho ótimas notícias e devo isso a alguns conselhos que recebi no meu post original. Obrigada, vocês são uma comunidade tão empática e útil. Agora que meu bebê tem 10 meses e meio, posso finalmente dizer que meu marido e o bebê desenvolveram uma boa relação e se divertem juntos. Acho que a quarentena inesperada ajudou, pois meu marido tem trabalhado em casa desde março, o que lhe deu mais tempo conosco, ajudando-o a conhecer melhor o filho e criar uma relação com ele. Agora que estamos na fase de ansiedade de separação, o bebê começou a chorar não só por mim, mas também quando o marido sai da sala, então, de certa forma, acho que isso é um bom sinal. Basicamente, meu marido conseguiu mudar muito seu comportamento. Não o insulta mais, ainda reclama às vezes, mas agora faz isso principalmente à noite, depois de colocarmos o bebê para dormir. Aqui está o que ajudou. Eu me forcei a envolvê-lo mais nas tarefas diárias do bebê e estava fazendo o meu melhor para modelar o comportamento que deveríamos ter como pais. Dessa forma, como ele ainda não tinha muito relacionamento com o bebê, teve que me imitar, e minhas estratégias de enfrentamento certamente não envolviam chamar o bebê de nomes. Se o bebê chorasse com o marido, tentei não correr para socorrê-lo imediatamente, mas deixá-lo tentar resolver por pelo menos 5 minutos. Assim que ele começou a ter algum sucesso em acalmar nosso filho, meu marido ganhou mais confiança. Claro, ele me perguntava sobre cada pequena coisa: quando devo trocar a fralda? Quando devo colocar ele para dormir? Como sei se ele terminou de comer, mas acho que isso ajudou, pois agora ele consegue entender melhor os sinais do bebê. Protetores de ouvido. Muitos de vocês sugeriram isso e compramos uns para ele. Realmente, diminuir o volume do choro ajudou meu marido a manter a paciência com o bebê. Então, eu voltava da loja e encontrava meu marido abraçando e balançando o bebê com os protetores de ouvido, enquanto o bebê chorava. Não é ideal, mas acho que é melhor chorar nos braços do pai do que sozinho no berço. Conversar e explicar para meu marido, com calma e de forma objetiva, porque o que ele estava fazendo estava errado e o que ele poderia fazer de diferente. Isso foi, na verdade, um grande passo. Antes, eu ficava muito emocional e percebia que assim que eu perdia o controle, meu marido parava de me ouvir. Assim que consegui me controlar e ter uma conversa objetiva com ele, ele ficou disposto a me ouvir, levar a sério e implementar algumas mudanças. Agora que o bebê está mais ativo, rindo, balbuciando e brincando conosco, está super divertido, e posso perceber que meu marido está gostando mais dessa fase do que qualquer outra antes. Eles têm seus próprios joguinhos e, se meu filho se machucar enquanto engatinha, por exemplo, consigo ouvir meu marido dizendo algo como: "Ah, caiu, querido, tudo bem, você estava indo rápido demais." E, sinceramente, é tão bom ouvir isso. Ele também beija e abraça o bebê muito mais do que antes. Meu coração sorri quando vejo meu marido sendo um bom pai para nosso filho. Então, para todos que disseram que meu marido era um péssimo cara, acho que estavam errados. Ele estava passando por uma depressão, sentindo-se inadequado e ainda de luto pela nossa vida antes do bebê. Depois que ele adquiriu mais conhecimento, confiança e perspectiva, suas habilidades de paternidade melhoraram imensamente. Espero que daqui para frente só melhore. Vocês foram um grande apoio. Obrigada. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato.
Sou babaca por me arrepender de beijar uma mulher feia e querer esconder? Vamos lá. Tenho 21 anos e tenho um rolo com essa mulher, vamos chamar de Ana. Ana é o meu sonho de consumo, de beleza, personalidade. Ela é do meu trabalho. Conversamos e ficamos uma vez. Foi bom, tanto para mim quanto para ela. Mas, por algum motivo, ela deu uma afastada, sempre inventava desculpas quando eu a chamava para sair, foi ficando diferente, e, na rara vez que aceitou sair, me deu um bolo avisando meia hora antes. Normalmente, eu não falaria mais com ela, mas sou muito apaixonado e sempre acabo voltando. Eventualmente, ela me dá bola. Cheguei à conclusão de que, provavelmente, ela é narcisista, gosta da atenção que eu dou, mas não quer nada sério e tem medo de falar isso para mim. Como não tenho certeza, continuo voltando. Ela me dá moral e até aceita quando a chamo para sair, curte meus stories. A falta de uma resposta óbvia me prende a ela, e, quando fui bem direto sobre toda a situação, ela não respondeu. Esse foi nosso último contato antes da festa abaixo. Agora, vamos para o presente. A última vez que eu tinha beijado alguém foi com essa Ana. Eu estava bêbado, carente, não beijava há uns 3 meses e estava de coração partido. Fui com meu amigo a uma festa universitária. A Ana não estava lá. Tinha uma galera do trabalho, e uma delas era uma mulher, vamos chamar de Luísa. Luísa é o total oposto do que admiro em Ana, muito feia, descuidada, e até a personalidade me desagrada, muito superficial para o meu gosto, sem personalidade. Como eu estava embriagado, ela chegou em mim e eu não soube dizer não. Daí, a gente beijou. Não foi o melhor beijo do mundo, foi bem medíocre, mas rolou, e todos do trabalho viram. Depois disso, foi cada um para um canto e seguimos a festa. Sinto que joguei minha dignidade no lixo, lá no fundo. Não sou do tipo que beija várias, não é minha vibe, e, agora que beijei uma pessoa muito feia, tenho medo da impressão que isso pode causar na Ana se ela souber, por mais que eu me convença a cada dia que minhas chances com ela já foram. Também tenho receio do que meu círculo de amigos pode pensar. Penso apenas em formas de tentar conversar com essa Luísa para deixar claro que foi um lance de uma noite só e que é para deixar isso para lá. Também penso em formas de esconder isso, já que teremos uma integração do trabalho em breve. Não quero magoar ninguém nessa história. Meu sentimento é de arrependimento puro. Sou o babaca por estar pensando assim? Resumindo, sou apaixonado por uma mina narcisista que me usa, fiquei com outra muito feia e, por medo da impressão que isso pode causar, quero esconder a qualquer custo. Deixe sua opinião nos comentários.